Olá, meu nome é Roberto, eu sou diretor da Escola Mário Manuel e hoje eu vou abordar aqui com vocês a questão do portfólio. O portfólio ele é, na verdade, uma ferramenta de evidências daquilo que foi colocado no seu programa de ação. Tá? O programa de ação, por sua vez, é um documento que surge a partir do plano de ação, que é onde ficam apontadas as necessidades da escola, tá? E no programa de ação você acaba fazendo um link entre o plano de ação em cima das premissas, tá? Essas premissas estarão num documento chamado de mapa das competências, que é esse documento aqui, ó, tá? Essa capinha aqui, que eu vou deixar o link no próprio portfólio para vocês se organizar, tá? Então, esse mapa de competências ele prevê as premissas, né, as competências aqui necessariamente, e as microcompetências divididas aqui então por professor de sala de leitura, da disciplina, professor coordenador de área, né, o PCG, o vice-diretor, agora chamado de COI, e o diretor, tudo bem? Então, no plano de ação, nós colocamos as necessidades da escola e o programa de ação em cima dessas macros e microcompetências emergirá as suas ações. Então vamos lá então? Bom, voltando aqui, saindo dessa telinha, então vamos lá. Eu vou dar o exemplo do modo como nós organizamos o preenchimento desse portfólio aqui na Escola Mário Manuel, tá? Então vou entrar aqui na pasta da professora Marina. Aqui ela tem uma pastinha chamada portfólio. E dentro de portfólio nós colocamos aqui um modelo a ser seguido, tá? Eu vou abrir, nesse primeiro momento ele vai fazer a conversão aqui, todos que forem abrir a primeira vez ocorrerá isso, tá? Abriu. O que nós temos aqui então? Nós temos o nosso portfólio aqui, não precisa colocar o seu nome, tá? Ele já está dentro da sua pasta, já pressupõe isso, você vai pôr seu nome aqui. Toda vez que você ficar com alguma dúvida, o que você vai fazer? Vem aqui, ó, onde está o campo que ele vai dar para você a descrição, tá? Então olha lá, aqui do lado direito da tela, a descrição. Clique duas vezes para inserir seu nome nesse campo. E aí você simplesmente clicou duas vezes, vai digitar, seu nome vai aparecer aqui, tá? Aqui as disciplinas que leciona, perfeito? E aí aqui dentro desse modelo de portfólio que está no Apresentações do Google, é um PPTX aqui, ó, como diz o próprio nome, né? Ou seja, é um slide de PowerPoint, você vai ter algumas capinhas. A capinha do protagonismo, né, com cada uma das premissas, né? E aí 1, 2, 3 slides para o protagonismo, você pode ir adicionando conforme a necessidade, eu vou demonstrar, tá? E aqui a capinha para formação continuada, tá? O mesmo se seguindo para excelência em gestão, os slides de excelência em gestão, corresponsabilidade, ok? E aqui os slides de corresponsabilidade e replicabilidade e os slides também. Bom, as ações, né, ao contrário do que o pessoal tem perguntado para mim, ela não pode ser uma ação só. Vou fazer uma ação só no ano todo. Porque se fosse assim, a gente já começaria em abril, faria todas as ações e acabou o ano letivo, e minha 360 vai ser feita em cima disso. Esse modelinho nós pensamos exatamente para que fosse prático para o professor. Então, estou aqui em protagonismo, tenho uma ação para desenvolver, tá? Então, aqui ó, onde insira a sua data, insira a data aqui, eu vou simplesmente colocar a data. Então, hoje é dia 24/4 de 2023, ok? Aqui, insira o microindicador trabalhado. Caso você tenha dúvida, como que eu vou colocar aqui esse microindicador, tá? Então, você vem aqui, no item microindicador, tem aqui a descrição, tá? Então, olha a descrição aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Insira o microindicador trabalhado de acordo com o seu programa de ação. Caso precise de auxílio com os microindicadores, consulte o documento das competências clicando aqui. Ó, você clica aqui, ele abre na janelinha ao lado, tá? Tudo a um toque aqui para ficar bem fácil.
tá? O modo como você vai organizar o seu portfólio, ele depende muito do modo como você organizou o teu programa, tá? Nós falamos que o que tem que ter o como. Então, se eu organizei uma ação do meu programa, eu vou colocar essa ação aqui, ó, onde eu vou descrever meu micro. Então eu vou dar um exemplo, tá, de descrição aqui. Eu vou abrir o meu programa. Deixa eu achar aqui meu programa direitinho. Deixa eu abrir uma outra aba aqui, tá? Coisa rápida. Achei aqui, vamos lá, tá? Estéreo, abrindo pasta por pasta. Quem estranhar o formatinho aqui que eu utilizo o Linux, tá? Então vou aqui no programa de ação, tá? Então vou pegar aqui o meu programa pronto. Então, executei determinada ação. Então, qual ação foi essa? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Então, promover um ambiente de respeito às diferenças individuais, propiciar um espaço para que os alunos sejam, refletir sobre o meu propósito de diretor. Então, vamos pegar uma aqui em corresponsabilidade, tá? Vamos ver se tem alguma aqui, ó. Promover a participação democrática, incentivar os profissionais da escola. Então vamos pegar esse daqui, ó. Vamos supor que esse daqui é o que eu tenha de fato escolhido como ação foco. Esse aqui é meu macroindicador, ele está no campo sua ação. Aqui nós estamos falando de um programa finalizado, né? Finalizado que pode ser alterado ao longo do tempo. Então em sua ação está o que e como. Então vamos lá? Então, incentivar os profissionais da escola a desenvolver visão crítica e ponderar suas colocações, tendo em vista o contexto através, né, ou seja, por meio de, né, reuniões pedagógicas da unidade escolar, tais como ATPCs, ATPCAs, alinhamentos, né. O que nós combinamos para que fique fácil do profissional entender o que tem que fazer é que o que é o incentivar, é como? Através das reuniões, né? Por meio ou organizando reuniões pedagógicas. Então, a orientação é para que, se você tiver na dúvida, usa sempre um verbo no gerúndio, né? Eu não coloquei no gerúndio aqui, coloquei o através, né? Ou seja, como, qual será o meio, né? O como, né? Então, mas poderia ser, aliás, promovendo nas reuniões pedagógicas, formações, alinhamentos e assim por diante, tá? Então, eu vou fazer como se eu estivesse realmente organizando aqui, né? Então, Ctrl C, vou voltar lá para a minha paginazinha aqui, né? Então, qual o microindicador trabalhado? Colei aqui. Quando o texto for maior, sempre ele vai acontecer de se sobrepor ao outro. Você só afasta aqui o de baixo, ó, tá bem fácil, ó. Ok? Você clica sobre ele, ele vai formar aquele conjunto de setinhas ali, e aí você esse aqui, ó, tá vendo? E aí você só vai descendo para ficar bonitinho. E a descrição da atividade, olha, espera aí, descrição da atividade, qual é a minha evidência? Minha evidência é uma foto. Como que eu faço para colocar a foto aqui, ó? Então, eu tenho aqui, ó, insira o microindicador, faça um breve comentário, não, tá aqui, ó, o primeiro. Para inserir a imagem, siga os seguintes passos. Vamos ver se vai dar certo então. Menu inserir, então estou vindo aqui em inserir. Imagem, primeiro item. Fazer upload, estou fazendo. E agora a imagem. Essa imagem é de uma formação que eu fiz junto com os professores nesse período da manhã, né? E que eu utilizei até como exemplo. Então, para diminuir o tamanho da imagem, você vem aqui, ó, né, nas pontinhas. Quando você vem nas pontinhas, ele vai diminuir sem distorcer. Mas se você quiser ocupar todo o quadradinho, ó, você vem aqui, ó. Ok? Então, é só um exemplo. No caso, essa daqui que eu peguei é o que? Em replicabilidade, né? Vamos supor que aqui fosse replicabilidade, tá bom? É só um exemplo, tá? Então, eu viria no slide de replicabilidade, que está escrito replicabilidade aqui nesse topo, colocaria a data, colocaria a micro que está sendo trabalhada, incentivar os profissionais da escola a desenvolver visão crítica e ponderar suas colocações, tendo em vista o contexto das reuniões pedagógicas da unidade escolar, tais como ATPCs, ATPCAs, e alinhamentos. Legal. Aqui, ó, eu ponho a descrição pormenorizada. Então,
clico duas vezes, né? Eu clico e apago. Na reunião, em questão, trabalhei com os docentes a necessidade de se ter uma visão crítica na hora de organizar o programa de ação, tendo em mente o mapa de competências e o plano de ação. Pontinho. Ó, tá ficando para fora. Eu venho aqui, clico, ele forma aquelas setinhas, subo, tá lá. Conforme eu havia conversado com os professores, em menos de 5 minutinhos a gente faz isso, tá? Detalhe, esse daqui é só um exemplo, tá? Conforme eu disse, aqui seria o marcador que eu peguei aqui foi de replicabilidade, tá? Então, no caso, eu deveria ter vindo aqui, ter feito todo esse processo no de replicabilidade que está aqui, ó, excelência e gestão, corresponsabilidade, replicabilidade, tá? Então, seria nesse primeiro aqui que eu teria que ter feito, colocado a data, inserido o microindicador, a descrição e a imagem. Isso foi feito para que seja prático, para que você consiga fazer em 5 minutinhos aquilo que tem que fazer, tá bom? Vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre a organização do programa de ação. Eu disse que o programa de ação, ele parte, primeiro, do plano de ação, tá? E o plano de ação nós temos aqui, né, o conjunto dos documentos que foram utilizados, né? Missão, visão e valores, os resultados da escola, e aí aqui nós temos as justificativas do modo como foi organizado o plano, enfim, tá? Aqui nós temos prioridades, causas, resultados desejados, tipo das ações aqui e a descrição dos fazeres. Na hora em que o docente, por exemplo, for organizar o seu programa, ele tem que organizar em cima disso, tá? Então, por exemplo, reduzir para 5% a quantidade de alunos classificados em muito baixo. Qual vai ser a ação do professor? Vamos ver a causa? Porque em cima da causa nós teremos aqui a descrição dos fazeres. Então, olha lá. Os estudantes que adentram o 6º ano com defasagem de ensino-aprendizagem, né, nos anos iniciais, sem que ocorra um processo efetivo de identificação das defasagens de aprendizado. Enfim, aí aqui nós estamos falando que falta um projeto de vida, e aí ó, você está com dúvida sobre o que é o projeto de vida? Está aqui, ó, programa de ensino integral, parte da concepção de educação integral, baseando, então tudo que está azulzinho aqui você tem um linkzinho para se recordar, tá? Então o aluno ele precisa, com base no projeto de vida, ser protagonista e corresponsável. E aqui ó, você vai entender os fazeres que você precisa realizar. Então, por exemplo, você tem evidências da sua pedagogia da presença, o seu programa vai incluir ações da pedagogia da presença, você vai utilizar estratégias inovadoras que permitam a esse aluno avançar no ensino-aprendizado, aliás, no aprendizado, tá? A premissa da corresponsabilidade está sendo trabalhada contigo, por exemplo, eu estou fazendo uma roda de conversa, enfim, tá? Então, vamos pensar aqui se nós estivéssemos fazendo do zero isso. Eu havia até comentado com os professores, nós havíamos feito uma brincadeira rápida aqui com a turma da manhã, tá? Então, por exemplo, vamos começar aqui em respeito à individualidade, protagonismo, tá? Essa aqui é a parte pós a descrição das macros, enfim, nós estamos aqui exatamente naquele ponto em que eu vou descrever a microação que eu vou realizar, né? A microcompetência, que é exatamente a minha ação, o foco da minha ação, tá? Então vamos lá? Então, foco da minha ação, protagonismo. Então vamos lá, tá? Em protagonismo, eu venho aqui em protagonismo. Eu já descrevi lá as macros, todas as macros precisam ser contempladas, as competências e a micro apenas um. Então, vamos pegar aqui em protagonismo. Eu estou aqui, ó, no topo aqui em protagonismo, né? E aqui eu tenho os macro indicador que é o protagonismo e aqui, ó, cada uma das ações que são as microcompetências, então, os microindicadores, tá? Então, eu vou pegar um específico aqui.
Promove um ambiente de respeito às diferenças individuais dos alunos e dos profissionais da escola. Tá? Então, vamos imaginar que eu escolhi essa microcompetência para desenvolver esse microindicador. Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Aqui nós temos o que? Nós temos o que? Então, nós vamos aqui no nosso, em detalhe, o professor da disciplina aqui no caso, nós vamos aqui, qual será a minha ação? Então, eu vou reformular para ficar de acordo com a exigência do programa, Essa aqui é a minha ação. Então, promover um ambiente de respeito às diferenças individuais dos alunos da escola, através de aulas nas quais o estudante, em rodas de conversa, protagoniza, deixa eu aumentar aqui para ficar claro, então, promover um ambiente de respeito às diferenças individuais dos alunos e dos profissionais da escola através de aulas nas quais os estudantes, em rodas de conversa, protagonizam situações, eu coloquei a palavra não, situações que fazem parte da sua vivência. Seminários, roda de conversas, etc. Tá? Mas poderia ser, por exemplo, vamos voltar aqui a macro rapidinho para finalizar. Por exemplo, diferenças de personalidade, gênero, de orientação social, sexual, racial, socioeconômica, religiosa. Então, aqui, por exemplo, numa roda de conversa, por exemplo, você pode promover junto com esses alunos a discussão, por exemplo, do preconceito racial. Então, o professor de história está trabalhando o Brasil colonial, por exemplo, e ali ele faz uma roda de conversa e fala sobre preconceito racial, ou uma outra situação, um professor de sociologia ou de filosofia está discutindo a questão da homofobia. Feito isso, o que você vai fazer? Eu dei essa aula, foi muito legal, está aqui presente no meu programa, é uma coisa factível que eu consigo realizar. O que você vai fazer? Olha, copiei, então vamos imaginar que nós estivéssemos fazendo exatamente isso. A premissa então é o protagonismo, o microindicador aqui respeito à individualidade. Então vamos lá no nosso programa, no nosso portfólio, aliás, tá? Então olha, não é replicabilidade, é protagonismo, tá? Então fui aqui em protagonismo, coloquei a data, 24/4/2023, inseri aqui o microindicador. Lembra, como está grandão, eu venho aqui, clico uma vez, ele vai formar aquelas setinhas, eu venho, arrasto o outro para baixo, tá? Mais uma vez é só um exemplo, não é uma situação fechada de como fazer. O modelo é esse, mas é um exemplo de um microindicador que eu estou descrevendo aqui, tá? Aí aqui, eu realizei, por exemplo, uma roda de conversa, tá? Na imagem pode-se observar uma roda de conversa onde abordamos o tema preconceito racial no Brasil contemporâneo. Isso já faz parte do teu currículo, do currículo que o aluno precisa desenvolver. Vem aqui em imagem, Então, para inserir a imagem, esqueci, vem aqui novamente, o menu inserir, imagem, fazer upload no computador, e aí você escolhe a imagem, Eu não tenho essa imagem aqui nesse momento, mas vamos lá, vamos ver se eu encontro uma aqui, tá? Mais uma vez aqui no meu computador as coisas abrem conforme, Então vou pegar aqui uma. Essa aqui, é uma microcompetência parecida, mas do diretor.
Isso daqui foi uma ação que eu tive junto aos líderes de sala, né? Aos líderes de turma. E nessa reunião nós discutimos exatamente o respeito às diferenças, a questão da vulnerabilidade, por conta dessas situações todas que o pessoal acabou chamando aí de massacre, que é oriundo dessas violências que tem ocorrido aí nas escolas, tá? Então, só recapitulando mais uma vez aqui de modo bem simples, tá? Entrei na minha pasta, então aqui é a pasta da professora Marina, conforme eu havia dito. Cliquei, eu tenho que estar logado com o meu Gmail, tá vendo? Ele está abrindo aqui com o Gmail Roberto, tem que estar logado no meu Gmail, ok? Entrei no meu Gmail, coloquei o meu nome e aí eu começo a preencher esse portfólio de trabalho. Esse portfólio de trabalho é exatamente o que demonstra as minhas ações, tá vendo? Eu abri aqui, ele já está preenchido, tá bom? Feito isso, tá pronto o seu passo inicial nesse portfólio. Me perguntaram sobre quantas evidências. Gente, se fosse só uma evidência por cada premissa, você poderia terminar tudo em março mesmo, mas não é, tá? O que será razoável você compreenderá, né? O que será razoável é aquilo que realmente partiu de uma necessidade da escola, que foi apontado no plano de ação, que partiu do teu programa de ação, que está de acordo com o plano e que saiu de um microindicador que está no mapa de competências, tá bom? Gente, estou plenamente aberto aí às sugestões. Colocarei aqui, ó, nessa parte de baixo um linkzinho desse vídeo para que vocês, caso tenham dúvida, acessem esse vídeo enquanto estiverem produzindo o portfólio de vocês. Eu fiz uma demonstração na sala dos professores em que nós observamos que precisa-se de apenas 2 minutos para inserir aqui nesse documento a sua evidência. 2 minutos, simplesmente 2 minutos, tá bom? Então um abraço a todos, até mais, gente.